Olá, bom dia. Meu nome é Virgílio Freire, eu sou o contador da história. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Roma. Não o Império Romano que você está acostumado a frequentemente ver nos cinemas e nos filmes e vídeos. A Roma Antiga teve três grandes fases. A primeira, eles tinham um rei. Essa fase durou 244 anos, Roma tendo sido fundada no ano de 753 a.C. Depois veio a fase da República. Depois que eles expulsaram o último rei, juraram que jamais teriam de novo um rei. Então, durante essa fase da República, quem mandava era o Senado. E eles tinham tanto medo de que alguém tivesse o poder absoluto que quem governava, o topo do executivo, eram dois cônsules, ambos com o mesmo poder, para evitar que um homem pudesse ser o senhor de Roma. Tanto é que quem mandava era o Senado, e você vê nos filmes as legiões levando estandartes onde está escrito SPQR. Isso é a abreviatura latina de Senatus Populos que Roma, o Senado e o povo de Roma. Os senadores eram, durante essa fase, como digo, antes dos imperadores, eles eram realmente o centro de poder de Roma. Eles tinham de ter três qualidades muito importantes. A primeira era autoritas, que é autoridade moral. A outra era dignitas, que é a dignidade tanto na vida pública quanto na vida privada. E a outra era gravitas, que é interessante, essa é a terceira, esse nome, gravitas. Vem a ser uma magnanimidade, uma postura equânime, de não se abalar, de enfrentar as coisas com a razão, com raciocínio, com prudência. Essas eram as qualidades que eram valorizadas pelos senadores. Eu vou contar dois lances interessantes para você ver como era a importância do Senado romano. O primeiro é o seguinte, refere-se a um homem que chamava-se Antíoco IV Epifânio e envolveu um senador chamado Gaius Popilius Lenas. O Antíoco assumiu o poder no império chamado Seleucida em 175 a.C. Esse império, para você ter uma ideia, ele foi um dos três impérios em que foi dividido o império maior de Alexandre o Grande. Então, quando Alexandre morreu, foi dividido em três partes e uma delas foi o Império Seleucida que o Antíoco acabou governando. E ele era um homem muito ambicioso e resolveu invadir o Egito. Invadiu o Egito, capturou o rei do Egito, que era o Ptolomeu, se não me engano, Ptolomeu IV, e estava ameaçando invadir Alexandria. E o Senado romano ficou muito preocupado. Daí resolveu fazer alguma coisa. Você talvez imagine que ele vai enviar tropas, enviar legiões, etc. Mas não, eles enviaram apenas um senador, um senhor idoso até, que era chamado Gaius Popilius Lenas. Ele foi até a região onde estava o rei lá, o Antíoco, no Egito. Se encontraram numa praia, o Antíoco estendeu a mão para ele e ele se recusou a aceitar a mão do Antíoco. Sabe o que ele fez? Ele simplesmente pegou uma varinha, fez um círculo em volta do Antíoco, olhou para ele fixamente e, na maior calma, dentro da dignitas de um senador romano, ele disse: se o senhor sair desse círculo, estará declarando guerra a Roma. Adivinha o que o Antíoco fez? Ele não saiu do círculo. Ele retirou todos os seus soldados, suas tropas do Egito, e voltou para casa. Então você vê a moral, digamos, a autoridade, a autoritas, a gravitas, que tinham os senadores romanos na época da República. O segundo lance que eu queria contar para vocês
refere-se a um homem chamado Marcus Licinius Crassus. Ele era o homem mais rico de Roma e era contemporâneo de César, por volta do ano de 73, 75, por aí. E aconteceu uma coisa que você vai lembrar. Você já ouviu falar certamente no Espartaco. Espartaco era um escravo, gladiador, que fugiu e se rebelou contra Roma. E aos poucos ele foi conseguindo agrupar mais pessoas e chegou a ter 70 mil homens sob suas ordens. Aí o Senado, mais uma vez preocupado, enviou tropas, enviou legiões para enfrentar o Espartaco. Só que o Espartaco derrotou as legiões comandadas, inclusive na época pelos próprios cônsules, como digo, os homens mais poderosos de Roma. E o Crasso, então, resolveu, Marcus Licinius Crassus, resolveu ele mesmo equipar, recrutar, armar, gastar do seu próprio dinheiro para montar um exército. E o Senado autorizou. O Crasso, então, levou as suas legiões que no primeiro embate, no primeiro encontro, primeira batalha com o Espartaco, com os homens de Espartaco, adivinha o que os romanos fizeram? Simplesmente entraram em pânico, deram meia volta e fugiram. Aí o Crasso esperou 2 dias depois reagrupar as suas legiões e ele determinou o seguinte, de que todas as legiões fossem divididas em grupos de 10 homens e cada grupo de 10 iria sortear um. E esse homem sorteado ia ser morto a pauladas pelos outros 9. Isso assim foi feito. E daí em diante, evidentemente, que em todos os combates os legionários e os romanos ganhavam e tiveram grande coragem, porque a opção era ser morto. Daí é que vem a palavra dizimar, porque vem de decimare, que é escolher um em cada 10. Daí você tem a origem do termo dizimar no Brasil. E para finalizar, ainda com esse mesmo personagem, o Crasso, você deve talvez lembrar da expressão em português que é um erro crasso. Por que um erro crasso? Em homenagem ao Crasso mesmo, a esse homem. Porque por volta do ano 70 e poucos, ele dividiu um triunvirato com César e Pompeu. E o César ficou com a parte da Gália, da França e tal. O Pompeu ficou com a parte da Itália, de Roma, etc. E o Crasso resolveu que ele queria o Oriente, onde o povo se chamava os Partos. E levou 50 mil homens para enfrentar e conquistá-los e tentar dominar o Oriente. Palestina, Oriente Médio, etc. Só que ele simplesmente, mesmo com 50 mil homens, se enfiou num desfiladeiro onde não passavam mais do que 500 homens, ou 1000 homens, sei lá. Então os partos deram uma surra, venceram, mataram praticamente todos os 50 mil romanos, inclusive o Crasso. E como o Crasso era o homem mais rico de Roma, para culminar, os partos derreteram ouro e despejaram pela garganta do Crasso, dizendo: já que você gosta tanto de ouro, aqui vai mais um pouco. Então isso foi um breve relato sobre o Senado. Tem mais coisas sobre Roma que eu quero contar para vocês, mas isso vem em outros vídeos. Um grande abraço e uma boa semana.